Queridos amantes do melhor dinheiro que já existiu, estamos de volta para mais um episódio do podcast da Better Money, que cada vez traz figuras mais emocionantes aqui, mais interessantes para a gente discutir vários tópicos do Bitcoin, soberania individual, e hoje não será diferente. Eu estou com o Guilherme Tondello, da Arthur Mining. Para quem não conhece a Arthur, é uma empresa de mineração de Bitcoin, Bitcoin Only, que está presente com várias operações nos Estados Unidos, majoritariamente. Ele pode contar um pouquinho mais da empresa, ele vai contar um pouco da história dele. E hoje a gente vai falar principalmente de um tópico que é o DCA Members da Arthur, um produto de varejo, do qual eu sou assinante, eu uso e gostei bastante, por isso a gente teve a ideia de trazer aqui ele para o podcast para explicar um pouco melhor. Então, Guilherme, muito bem-vindo ao Better Money. Valeu, valeu. Ô, Bernardo, tu botou um peso no meu ombro agora, cara. Tu falou cada vez pessoas mais interessantes. Aí quem que já falou aqui? O Caleb, o Zaguri. Pô, tem um pessoal que eu adoro aí. Daí como é que eu vou fazer agora, cara? Não, não é uma competição, Não, mas tô brincando, tô brincando. Eu acho que isso aqui é uma comunidade e todos agregam, né? É um claro, prazer poder agregar aí exatamente. também. Cara, conta pra gente um pouquinho sobre a Arthur, o histórico da empresa, de quando surgiu, quantas, em quantas operações vocês estão ao redor do mundo, nos Estados Unidos, enfim, dá Vamos um lá. apanhado para quem não conhece a empresa, depois pode falar um pouco. Vamos uma pergunta de cada vez, vamos, senão eu vou te inundar de pergunta aqui e aí depois você vai se perder. Então vamos lá. Vamos Primeiro lá. sobre a Arthur. Cara, os fundadores da Arthur já mexiam aí com mineração de Bitcoin há muitos anos, digamos assim, mais na pessoa física, né? Eu nem sei exatamente, acho que eu rodar 2015, não sei. E ali, a partir de 2017, começou um movimento para ter uma empresa com as melhores práticas de governança, né? Uma empresa com governança, com board, com a contabilidade, sabe? Enfim, práticas empresariais, práticas corporativas, né? Para trazer um profissionalismo para a mineração de Bitcoin. E eu vejo que estava muito carente. Depois eu vou contar a minha história ali um pouco, de minha trajetória, né? E não quero fazer muito spoilers, mas eu também sentia falta de encontrar isso, né? Na mineração do Bitcoin, mas numa empresa séria, com prática de governança, com transparência, com segurança jurídica. Eu acho que nos bons tempos ali, 2018, 2019, estava faltando isso na mineração de Bitcoin. Então é isso, a Arthur abriu nos Estados Unidos, 2019, por ali. Começou a expandir bastante, começou a ter operações grandes nos Estados Unidos. Ela é fundada por brasileiros, gerida aí por uma equipe em alguns diferentes países, mas ainda majoritariamente brasileiros. E ano passado ela iniciou uma expansão para o Brasil. Então, um pouquinho engraçado falar isso, né? Uma empresa fundada por brasileiros, mas uma empresa americana. Ano passado ela iniciou uma expansão no Brasil. A verdade é que a energia no Brasil ela é abundante e barata, só que a gente tem uma carga tributária muito grande, né? Mas fazendo parcerias com usinas, né? Com geradores de energia, a gente consegue ter um acesso a uma energia efetivamente barata, né? No Brasil, competitiva, inclusive comparando com os Estados Unidos. Então, agora a Arthur tem majoritariamente operações nos Estados Unidos, mas em franca expansão no Brasil também. Impressionante como tudo, quando você tira imposto, fica competitivo, mas É, imagino que energia, a gente sempre historicamente falou que no Brasil é muito caro energia. E como tudo, era de se esperar que fosse 100% por causa do imposto. cara. Há quanto tempo você está na empresa? Qual o seu background? Conta um pouco Cara, sobre o Guilherme. deixa, em vez de eu falar de quanto tempo eu estou na empresa, deixa eu começar um pouco, porque até a minha história com a Arthur, a gente foi meio que lentamente se entrelaçando aí Uhum. ao longo de alguns anos. Cara, eu vim de um background forte de mercado financeiro tradicional. Enfim, a minha família tinha isso. Com 18 anos, eu
eu comecei a investir minha mesada em Vale, Petrobras e nunca mais parei de investir, né? Investi em tudo que tem de possibilidades aí, cara. Ações, fundo de investimento imobiliário, renda fixa, é, derivativos, opções estruturadas. Fiz aquele curso do Baster, antigo, né? Não o novo. Aprendi as gregas de Black-Scholes, aí eu mexia com opções, mexi com tudo. E aí, cara, eu ficava ouvindo falar de Bitcoin e eu ficava fiquei muitos anos, uns 2 anos talvez, nesse loop de, o Bitcoin não tem lastro, não tem lastro. Porque eu comparava com ações, bom, ações, o lastro é a empresa, é uma operação, né? Renda fixa, o lastro é uma dívida, né? Seja do governo ou de uma empresa. Então, eu, Uhum. eu sempre me aproximava. Então, pessoas me falavam de Bitcoin, eu falava, isso é uma loucura, isso aí não tem lastro, isso aí o valor é arbitrário. E eu, enfim, perdi, né, alguns anos. Eu acho que eu calculo que eu perdi uns 2 anos por causa disso. Não Não tem peguei o lastro boom e de não rende 2017. yield. Eu Típico discurso do Faria Limer. perdi o boom de 2017 por causa disso, talvez, mas enfim. Faz parte. E aí, cara, ali por 2018, 19, tinha algumas pessoas próximas investindo bastante em mineração, e aí eles insistiram tanto que, puta, eu vou olhar isso aí, cara, eu vou estudar isso aí, comecei a estudar, e aí meio que virou uma chavinha quando eu comparei com ouro. Pensei, ué, mas qual é o lastro do ouro? O ouro não tem uma empresa, uma dívida, uma operação, uma geração de caixa. O lastro do ouro é a escassez dele, enfim, ele é um ativo superior de reserva de valor. É Uhum. um metal precioso, enfim. E aí, cara, isso meio que destravou para mim o Bitcoin, entendeu? Meu, você sabe como é que é a sensação que, putz, se abre um universo, né? Que Eu não antes lembro estava quem é que fechado. fala, não sei se foi o Parker Lewis, mas eu li em algum lugar que o conceito de dinheiro com lastro já é paradoxal, porque teoricamente, se alguma coisa precisa de lastro para ser dinheiro, então o que está lastreando que é o dinheiro. Então, teoricamente, se o E dólar aí no o padrão dinheiro é ouro um tinha o proxy, ouro como né? lastro, o dinheiro era o ouro e E o o dólar dólar era um era a moeda. proxy. Exato, Exatamente. exato. Então, o que lastreia qualquer dinheiro na história da humanidade são as propriedades monetárias superiores de escassez, durabilidade, visibilidade, fungibilidade e portabilidade. É É, isso. e Que supostamente algum descentralização agora. Mas até então, a galera ficar falando. Quando alguém fala Bitcoin não tem lastro e dólar tem lastro, primeiro que ele não sabe o que que é dinheiro, na verdade, o que que lastreia o dinheiro, e segundo, que ele não entende o dólar também, ele não entende o problema que existe no dólar. Mas eu também passei por cara, essa fase aí durante muito tempo. Todo mundo passa, acho que faz parte da curva de aprendizado, de entender o problema, o curso obrigatório que todos nós teremos que fazer. sem dúvida. Então, assim, meu, nos últimos anos eu tenho ficado assustado a facilidade com que alguns participantes conseguem, às vezes, manipular um sistema, né? Ou se Uhum. aproveitar. Então, acho que o real valor de coisas como ouro e Bitcoin é isso, ele não é manipulável por nenhum participante, né? E o que que fez clicar o Bitcoin para você depois desses anos aí de resistência? Quando foi que virou a chave? Todo mundo tem Então, um eu acho momento que, que lembra mais ou menos assim o que que é, fez você entender. cara, eu acho que o começo da viração de chave foi isso. Viração foi bom, né? O começo da virada de chave, né? O primeiro clique foi isso. Quando eu me libertei desse loop do lastro, do não tem lastro, não tem lastro, né? Tá? Para mim, eu acho que foi o momento mais marcante. Porque, por que que eu digo marcante? Eu acho que daí em diante foi uma ascendente, entendeu? Eu Uhum. nunca parei de amadurecer. Eu venho, cara, eu venho de 2019 até hoje, eu acho, numa linear assim, amadurecendo a minha visão, me assustando com o sistema atual, continuo, entendeu? Cada mês que passa, eu me dou conta assim, caramba, cara, impressão de dinheiro. Tem aquele site sensacional que é o What the Hell Happened in O 1971. WTF Tá, tá a traduzido gente, agora em português. o Caleb traduziu
o que É, aconteceu em 1971. Ah, eu tenho dias que eu fico, me pego vendo as notícias e eu fico pensando, cara, é inacreditável como que esse negócio não colapsou ainda. É, é. os caras realmente são muito bons que estão ali pilotando. A função deles não é controlar a inflação, controlar desemprego, não é nada disso. A função deles é manter o scam rodando por mais tempo possível sem colapsar. E eles são muito bons no que eles fazem, é impressionante. Então, cara, eu acho que eu considero que eu virei a chave quando em 2018, quando eu me libertei do lastro. Mas de lá para cá, cara, eu nunca parei de amadurecer minha visão. Eu tô há 5 anos. Eu Uhum. acho que eu acho que é uma linda jornada e eu tô ansioso para continuar os próximos 5, entendeu? Amadurecendo e me aprofundando. E você tem uma trajetória diferente do Bitcoin da maioria, né? Porque pelo que eu entendi, você chegou no Bitcoin e Então, imediatamente foi olhar a mineração, enquanto que a maioria das eu pessoas acho. viram um investidor ali na física e aí vai fazendo stacking, vai entendendo, mas a É, mineração fica um negócio que fica mais para frente. Como que funcionou isso aí? cara, eu acho que eu adoro, né? A gente adora ouvir histórias de Bitcoin, né? De todo mundo, as alegrias e as tragédias, né? O cara que. O Rudá se queixa, por exemplo, que gastou um Bitcoin para comprar um iPhone há X anos atrás, enfim. Eu acho que a minha trajetória, meus primeiros anos foram mais na mineração, então acho que é um pouco diferente. 2018, 19 ali eu conheci, né? Investi em mineração no Paraguai, investi. Eu acho que era um ano do quase um gold rush da mineração, que eu acho que qualquer pessoa física se enchia de S9, botava ali no Paraguai, o negócio era absurdamente lucrativo. Então foi meio que um velho oeste, assim, tinha todo tipo de, majoritariamente pessoas físicas, né? Na Uhum. informalidade, ia lá, enchia de S9, ia revendendo para o pessoal ia investindo, e o negócio era lucrativo. E aí, S9, para quem não primeiro, sabe, era um modelo que hoje já é ultrapassado de uma ASIC, né? De isso. uma máquina específica para mineração. Isso. Mas foi meio que um boom, assim. A S9 eu acho que foi um modelo marcante. Quase como falar, pô, foi o Pentium, sabe? Assim como Uhum. o Pentium foi meio que assim, uma revoluçãozinha icônica ali na computação, a S9 foi uma revoluçãozinha icônica na mineração. Só que, cara, esse pessoal não tinha a menor prática de gestão, coisas básicas do tipo assim, casar entradas com saídas de dinheiro, né, para não gastar mais do que entra. Então, eventualmente, o negócio acabou falindo, não por culpa de Bitcoin ou da mineração, é claro, por total culpa assim de falta de gestão, né, de práticas de gestão básicas, práticas básicas que hoje qualquer startup tem, né? Mas é como eu Certo. falei, era muito Velho Oeste, o cara ia lá na pessoa física e ia na loucuragem. Enquanto tá sobrando dinheiro, tá tudo certo. Primeiro tropeço, o negócio colapsava. Então, acabei, não sei, acho que perdi mais do que eu ganhei, ou enfim, fiquei praticamente empatado. Logo depois, acabei conhecendo a Arthur, e, cara, para mim a Arthur tinha exatamente aquilo que estava faltando, sabe? Era justamente essa proposta de, pô, ter os melhores modelos de gestão, de governança, contabilidade. No Paraguai, a jurisdição era muito insegura, sabe? Caía energia, tinha que rolar propina, a segurança era nebulosa, você tinha que pagar alguém para cuidar das máquinas. E aí, de Uhum. repente, pô, você olhava a proposta da Arthur, porra, Estados Unidos, contrato assinado, seguro de tudo, você bota uma cerca lá no terreno, tá seguro, polícia funciona, ninguém vai roubar ninguém, chantagear ninguém, não tem propina. Cara, já aconteceu de cair raio no container e queimar alguma coisa, a empresa tem seguro, funciona, entendeu? Então, cara, para mim, meu Deus, era o que faltava, entendeu? Eu
tomei porradas no Bitcoin, mas sempre ficou assim que, cara, a tecnologia é boa, cara. Isso aqui tem procedência, entendeu? Se não deu certo, a gente estuda, arruma a trajetória, porque o caminho é esse. Então, pô, é muito legal. Aí, 2019 para 2020, eu investi na Arthur, investi em mineração, né? Mas eu sou engenheiro de formação, tinha minha empresa de engenharia, segui trabalhando, né? Segui fazendo engenharia por vários anos. 2022, cara, eu tava muito assim, com a cabeça muito em cripto já. Mas o que que, desculpa cortar, o que que significa que você Pode falar. investiu na Arthur na época, em 2019 e 20? Você Investi em comprou mineração, uma mineração. participação numa operação ali num rig, o que entrou num pool, como que funcionava? Porque não tinha um produto de varejo na época, certo? Não, tinha o seed, né, cara? Eles estavam fazendo tipo um aporte de capital, né? Tá, Daí entendi, eu fui um participante aí. entendi. Fiz um pequeno, um modesto aporte. Então, assim, o que eu estava falando? Esqueci o que eu estava 2022, falando. Isso. Então, cara, de 2019 em diante, ali, na verdade, 2018, eu nunca parei de pensar em cripto, né? De estudar, ir acompanhando. Um dia eu li um artigo que falou que a cripto já estava maduro o suficiente para ter uma, assim, para que as pessoas tenham segurança de ter uma carreira, de migrar, às vezes, suas carreiras, né? E dedicar 100% em cripto. E aí eu fiquei com aquilo, cara, foi tipo uma sementinha, né? E aí eu fiquei namorando com aquela ideia, ali por 2022, eu pensei, cara, eu amo isso aqui, eu tenho uma cabeça de engenheiro, isso aqui clicou muito com a minha cabeça, sabe? Aspecto tecnológico, uhum. para mim era um prazer e não trabalho, sabe? É meio clichê isso, mas você sabe como é que é. Pode estar lendo sobre Bitcoin lá domingo e você não acha que está trabalhando, você acha que Sim, é prazer. sem dúvida nenhuma, eu sei muito bem como é que é. Já tentei E, fazer é, de todas as formas e ganhar dinheiro em outro lugar e é sempre maçante, é sempre um sacrifício. Parece que está indo ladeira aí é acima, que enquanto tá. que o Bitcoin é tranquilo, porque você Então, aproveita, você está cara, lidando com o assunto que você gosta. então 2022 eu decidi migrar. 2023 eu fiquei um tempo namorando a Arthur, eu tinha muita experiência, né, cara, por ter tido empresa própria. Que, Uhum, aliás, o empreendedor no Brasil, ele é um super-herói, né, cara? Ele sabe apagar incêndio, ele sabe fazer TI, contabilidade, RH. Não, eu não tô assim, não é soberba minha, mas é que qualquer empreendedor no Brasil, ele precisa ser assim, senão, sim. para não fechar a empresa, ele precisa ser um pouco super-herói. Então, todos são, né? E eu tinha uma experiência comercial muito forte, em viés de produto também. Eu trabalhei com produtos da Siemens, de engenharia, aprendi bastante. Então, 2023, o pessoal da Arthur me convidou para entrar, né, na empresa, efetivamente. Eu entrei como um pouco gerente comercial e gerente de produto. Esse foi o início aí, ou início não, enfim, a consolidação, a culminação, talvez, né, da minha entrada na Arthur, enfim, no assunto do nosso podcast de hoje. Tá, E talvez já. Pode conte falar, eu para ia mim, mudar de conte para mim, assunto, vamos mas falar sobre o assunto do podcast de hoje, como você trouxe o vamos lá. gancho aí, que é o DCA Members. Vocês já têm um tempinho, estavam pensando e namorando a ideia de criar um produto focado no varejo, e aí de uns tempos para cá eu vi que circulou uma apresentação aí nos grupos de WhatsApp que eu tava com. Eu não lembro como que chegou até mim o DCA Members, mas eu já conheço a Arthur de longa data, porque eu conheço o Ray, o Rudá, o Leta, que trabalhava aí, agora tá na Bipa, Isso. então sempre rolava muita informação sobre a Arthur para lá e para cá, e aí de uns tempos para cá recebi um PDF sobre o DCA Members, quando ainda estava no estágio pré-lançamento, eu acho, bem no começo, e nem se chamava isso, né, era outro nome, mas eu achei interessante, falei, pô, é um clube para você virar um minerador ali, comprar cotas e poder participar da É, mineração e de uma certa forma
você vai abdicar de certas propriedades superiores do Bitcoin, que é da autocustódia principalmente, porque você tem que comprar a cota e para isso você, teoricamente, se você está all-in no BTC, você vai vender BTC para isso, mas é uma forma de rentabilizar Bitcoin. Aí eu fui olhar, fiz uns cálculos, me pareceu interessante, botei um valorzinho para molhar o pé e entender como é que funcionava por dentro, gostei bastante, aumentei a exposição e desde então, deve ter uns 4, 6 meses aí que eu entrei. Hum. A experiência tem sido muito boa porque não dá trabalho, não dá dor de cabeça e pinga lá uns satoshis na sua wallet todo mês. E aí eu queria que você explicasse para a gente no detalhe a trajetória do nascimento da DCA Members e como que ele funciona. Claro, vamos lá. Então, assim, a empresa até já tinha um produto de varejo, cara, mas ele era muito formatado, pensa assim, para uma cabeça Fiat, sabe? Uma cabeça Tá? bem financeira. O cara que curte lá investir na XP, por exemplo, era um produto perfeito para ele, né? Que ele comparasse lá com, sei lá, um CDB, um negócio assim. Porque era um investimento inicial mais alto, né, em mineração, e depois o cara ficava alguns anos recebendo mineração. Só que era um investimento alto, né? E aí, para o cara maximalista, nunca fazia sentido, né? Você não quer fazer um investimento elevado, como você falou, né? Renunciar à autocustódia, né? Para ter um rendimento em Bitcoin ao longo de vários anos. Isso não é muito atrativo, né? E Uhum, realmente não era. E aí, cara, eu sempre fiquei um pouco incomodado, né? Imagina como gerente de produto de uma empresa com um fortíssimo caráter Bitcoin, né? O único negócio da empresa é Bitcoin, uma empresa Bitcoin only, e os Bitcoins maximalistas não gostam de nenhum produto que a gente tem, por exemplo. Porra, não dá, uhum, cara, não tem condição. A gente ficou quebrando a cabeça alguns meses para montar algo que fizesse sentido. O DCA faz muito sentido porque, assim, primeiro, comparado ao valor total ao longo de 60 meses, né? O investimento inicial é bem baixo, então não tem esse caráter de, putz, eu renuncio muitos bitcoins, e daí eu espero em 5 anos recuperar. Não tem muito esse caráter, né? E porque, só explicando já, molhando um pouquinho o bico no produto, você faz um investimento inicial relativamente baixo e depois todo mês você faz um aporte para pagar os custos, né, da sua operação de mineração e recebe o que foi minerado. Então é muito parecido com um DCA, né, que o pessoal conhece bem, esse que você provavelmente ensina no curso, sim. provavelmente não, com toda certeza, né? Que Uhum, é fazer um aporte periódico de um valor fixo, só que como você está comprando o Bitcoin pelo custo de produção, é mais barato que o custo de mercado. Então, quando você compara o custo de mercado, você está ganhando maior valor. Então, você tem lá, sei lá, um custo mensal de 70, você pode estar recebendo 100, 140, 200 em valor todo mês, né? Então, é tipo um DCA com bônus, é um DCA que a custo, a preço de custo, entendeu? Então, pô, ficou sensacional. Acho que uns 80, 90% dos nossos clientes são Bitcoin maximalistas e o produto tá ganhando tração. O pessoal da empresa reclama um pouco porque, tipo assim, todo mês entram novos clientes, a gente vai tentando organizar o produto, né? Mas todo mês está entrando mais gente, então tem um senso de que a gente vai arrumando, mas o produto vai crescendo. Então, a gente está sempre correndo atrás, né, de deixar o produto mais organizado. Então, pô, cara, é uma satisfação enorme conseguir isso, né? Porra, criei um produto que maximalista gosta. Acho que dá para explicar um pouquinho melhor o que é o produto. então, eu ia falar, assim como você, eu sou um ex-Faria Limer reformado, o que É. significa que eu fui criado no mercado financeiro e eu penso praticamente em tudo como um fluxo de caixa descontado. Então, para fazer qualquer tipo de conta, eu tenho que abrir o Excel, botar lá a minha linha do tempo, e aí, quando eu fui calcular o DCA Members, o retorno esperado, que eu poderia esperar desse negócio, eu fiz exatamente isso. Então, para quem tem essa mesma cabeça e quer entender mais ou menos como funciona, eu vou dar o meu ponto de vista de como eu fiz. Primeiro, você tem o valor da cota que você tem que pagar para entrar, certo? Que é como se fosse um convite para a festa. E aí você paga o valor da cota, cada cota te dá uma obrigação
e um direito todo mês. A obrigação é você pagar esse custo de manutenção que você falou, e o direito é de receber os bitcoins minerados referentes àquela cota. E aí eu queria que você falasse os valores aí, a cota, o custo mensal, e aí óbvio que a quantidade de satoshis minerados mês a mês tem várias variáveis por trás que vão ditar isso. Mas Vamos conta pra lá. gente mais ou menos nessa perspectiva como que funciona. Primeiro, só para fazer um ajustezinho, você até não tem obrigação de comprar os seus bitcoins todo É mês, é um verdade, uma direito, você opcionalidade, hein? compra a preço de custo. Eu gosto, quer ver? Uma analogia que eu gosto muito é o seguinte: imagina que eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de picanha, e eu quero fazer picanha todo sábado e domingo. São 8 sábados e domingos no mês, né? Só que todo mundo sabe que uma bela peça de picanha hoje está 250 pila, né? Então, pô, para eu fazer 8 churrascos no mês, vai dar tipo 1.600, R$ 2.000, é isso? Por mês? Então, é um problema, né, cara? Como é que eu posso fazer se eu adoro picanha para eu poder fazer churrasco todo final de semana? Aí eu vou lá numa fazenda e falo assim, pô, fazendeiro, vamos fazer um esquema aí, cara. Eu compro aí, sei lá, 0,5% da sua fazenda, ou 0,1% da sua fazenda, e eu pago 0,1% de todos os seus custos aí. Eu pago 0,1% do diesel, do, da ração, do veterinário, do esquema todo, e você me dá 0,1% da sua produção de picanha, pode ser? Aí eu faço umas contas lá, de custos lá de diesel, de não sei o que, de não sei o que, tá dando 800 por mês. E aí o fazendeiro me dá 1.600 por mês em picanha, né? Ele me dá 8 peças de picanha, que eu sei que eu teria que pagar 1.600. Aí todo mundo fica feliz, né? Porque eu tô pagando 800 todo mês e tô ganhando 1.600 em picanha. Eu amo picanha, tudo que eu quero mais fazer na vida é comprar picanha barata. E o fazendeiro tá, às vezes, subsidiando a operação dele, tá expandindo a fazenda, tá, enfim, um monte de uma série de coisas ali que viabilizam a fazenda. Então, basicamente, a ideia do DCA é essa. Eu gostei da Você vai. analogia, porque você comparou diretamente Bitcoin com picanha. E Isso aí. o Lula prometeu picanha e não entregou, então você, por favor, compre Bitcoin. É a solução para o seu problema. É, a solução é isso. Vamos, Mas vamos. eu entendi agora, então, basicamente você está comprando uma mini parcela ali como para virar um sócio da Arto, nada Isso, mais uma é do que mini isso, parcelinha de uma fábrica, né? E a como se fosse fábrica, uma ela, ação da Arto se ela fosse listada numa bolsa. como se fosse, ou pelo menos para títulos de produção de Bitcoin, é como se fosse. Então, é isso. Você compra uma parcelinha de uma fabriquinha e paga os custos. E os custos não têm, às vezes, correlação direta com o que está sendo produzido, né? Às vezes o que está sendo produzido é Bitcoin, mas o custo é diesel e ração, entendeu? Uhum, E aí, o preço do Bitcoin sobe, o preço da picanha sobe. Será que o custo da ração sobe? Não sei. Às vezes sim, às vezes não. Então, tem uma correlação, mas não é direta. Então, isso é muito legal. Então, basicamente, o DCA Members funciona assim: você tem um valor de entrada, que para Arthur é para subsidiar as máquinas, né, a operação, e aí todo mês você tem o direito, né, de pagar a sua mensalidade ali e receber o que for produzido. O que for produzido pode variar um pouco. Pode ser que um mês teve mais produção, um mês teve menos, faz parte, né? É inerente aí a variáveis da mineração de Bitcoin. Mas assim, tem um forte senso, né, de que sempre, ou quase sempre, ou durante os 60 meses, vai talvez nenhum mês ou pouquíssimos meses o custo fica acima do mercado. Por enquanto não aconteceu, nem pós-halving, né? uhum. Então, eu gosto dessa analogia. Não sei se a gente já entra nos números agora. Pode ser uma boa. Agora eu entendi também, não sei se alguém ouvindo vai ter essa dúvida, mas quando você compra uma ação da empresa, basicamente a empresa tá financiando a operação dela com seu capital. Se o DCA Members é uma forma de você virar, de certa forma, um sócio microminoritário da Arthur e ter acesso aos lucros dela, à geração de caixa futura dela, teoricamente esse produto por si só
não é um produto extremamente rentável para a operação. O que a Arthur ganha dinheiro mesmo minerando Bitcoin e com a parcela dos Bitcoins que fica para ela, certo? A margem está ali. Então, esse produto, ele é standalone, ele gera uma margem muito grande para vocês, ou é um negócio que vocês fizeram mais para trazer novo capital para Olha, aumentar a escala da empresa e, portanto, ter mais lucro nas outras frentes e tornar os maximalistas parte da operação? meu, foi uma pergunta complicada, né? Ó, vamos tentar desenrolar. O DCA Members ele é um produto standalone, né? Então, de fato, você não está comprando uma parcela da Arthur, por exemplo. Você está comprando a parcela de uma operação, né? Digamos, tem Sim, uma sim. bolinha aqui que é o DCA Members, e aí você compra a parcela daquela operação. Ou uma fazendinha, digamos assim, né? A Uhum. parcela de uma fazendinha. É, Arthur, pensa que assim, ó, a mineração de Bitcoin ela é rentável, tá? Então imagina que você chegou lá na Arthur, o que que a gente faz? Junta aqui um dinheiro de todo mundo e começa a minerar com lucro e reinveste parte do lucro e faz isso todo ano até que daqui a pouco a mineração tá gigante e a gente começa a tirar dinheiro. Isso seria crescimento orgânico, né? Então Uhum. pensa que, sei lá, a mineração rende, não sei, 30% ao ano. Você começa com 1 milhão, segundo ano você reinveste, você tem uma operação de 1.300, terceiro ano 1 e, sei lá, 700, e aí depois de 10 anos você tem, sei lá, 10 milhões. Uhum. Beleza. Essa é uma opção, crescimento orgânico. Mas se você tem uma operação rentável e você puder oferecer isso para as pessoas, então assim, ó, em vez de eu pegar o meu 1 milhão, eu pego o dinheiro de todo mundo que quiser investir nessa operação rentável, fico com uma fatiazinha, sei lá, fico com 15% de taxa de administração, por exemplo, né? E aí, no primeiro ano eu posso ter 10 milhões, por exemplo, né? Em vez de 1 milhão, 1.300, 1.700. Primeiro ano eu posso ter 10 milhões, segundo ano eu posso ter 30. Então, essa é a pergunta que toda empresa, ou todo business, ou todo mundo que consegue ter uma operação rentável de qualquer coisa, tem que decidir, né? Sei lá, Claro. amanhã depois, pô, o Bernardo descobriu lá que, meu, ele tem um esquema, ele planta eucalipto e o negócio é rentável. Beleza, você vai pegar seu dinheiro e ficar fazendo isso? Ou se oferece para as pessoas e escala, né? E ganha escala. Uhum. Então, acho que nesse contexto o DCA funciona assim. A empresa poderia ficar fazendo o que a gente chama de self-mining para sempre, mas ela optou por, pô, vamos escalar, vamos oferecer para as pessoas Faz e sentido. e os últimos anos tem se mostrado que é uma decisão acertada, porque a gente vê que mineração de Bitcoin, ela cada vez mais ela tem que ser uma operação de escala, né? Hoje o cara vai querer fazer com US$ 1 milhão sozinho, né? Vai querer começar do zero ou manter uma operação de 1 milhão, meio que, putz, não dá, não mantém mais. Uhum. Então, ainda bem que a Arthur decidiu escalar. Hoje ela tem, sei lá, acho que 30 megawatts instalado, acabou de fechar mais 15, então é difícil acompanhar o número, né? Em qualquer dado momento, saber quantos megawatts tem. Então, tem muitos shopping centers, ou tem uma cidade de Blumenau, por exemplo, né? Em capacidade instalada. Então, isso acaba dando uma segurança para a operação, deixa ela um pouco mais future-proof, né? É um nado de tubarões, então você não pode ser um peixe muito pequeno. E vamos lá, vou falar dos números, então, que o pessoal deve estar curioso aí, que a gente explicou, mas não falou quanto custa, quanto é o custo mensal, quanto. Isso aí. Margens é mais complicado, a gente vai falar logo em seguida sobre como potencialmente se calcula, quais as variáveis que influenciam esse retorno. Vamos lá, começar a entrar nos números. Então, assim, atualmente a cota para entrar tá US$ 1.300. Então, você pode comprar mais de uma cota, pode comprar 5, 3, 1, 3, 5, 10 cotas, US$ 1.300. E cada cota você tem um direito de fazer um aporte, né? O custo de produção, né? Lembrando da fazendinha, de US$ 70 por mês. Você comprou uma cota de 1.300, pagou uma vez só, pode aportar US$ 70 por mês, todo mês, por 5 anos. Então, 60 meses. Tá? Então, você minera por 5 anos. Se você comprou, sei lá, duas cotas, beleza, é 2.600, você vai poder aportar 140 todo mês. Então, o
que a gente podia falar agora? Você quer falar um pouco de É, como que a gente explicar o pode outro lado enxergar da esses moeda, números? porque teoricamente agora a gente Vamos falou, ó, lá. beleza, você tem uma cota, você saiu de menos 1.300 e aí você todo mês você põe mais 70 do seu bolso. Perfeito. Só que vamos falar primeiro sobre as variáveis que influenciam a quantidade de Bitcoin que volta, que é o lado positivo, né, o cash flow positivo. Isso. E depois a gente poderia falar mais ou menos no histórico dos últimos meses, qual foi o preço médio do Bitcoin que a pessoa comprou. É algo assim, porque daí o cara consegue fazer uma conta na cabeça dele e depois ele Vamos lá. se aprofundar, se tiver interesse, fala com a Arthur, entende no detalhe para poder entrar. Vamos lá. Então, assim, variáveis que influenciam o desempenho da mineração, né? Isso não é a gente que inventou, né? É inerente à mineração. Qualquer um que Uhum. for estudar a mineração de Bitcoin vai encontrar essas respostas, né? Varia, por exemplo, o preço do Bitcoin, é claro, pelo menos se você estiver enxergando a operação em fiat, né? Ou comparando, por exemplo, $1.370, beleza. Então, o rendimento em dólares varia do preço do Bitcoin, a capacidade de mineração da rede, a mineração de Bitcoin ele tem esse caráter, né? Ela se ajusta, né? Todo bloco são minerados 3,25 Bitcoins e mais taxas de transação. Não importa se tem 100 empresas minerando ou 1.000 empresas minerando, é o mesmo tanto de Bitcoin. Então, assim, Só uma imagina que é um bolo, desculpa, né, que é dividido entre todo mundo. desculpa te cortar. Queria, por curiosidade só, agora após halving, vocês sentiram isso muito na operação? Diminuiu um pouco as margens ou ficou mais fácil Claro. minerar? E só para entender, do ponto de vista de uma Não, mineradora, o que influenciou? tá. Porque sair de Desmistificando um 6,25 para pouco, 3,2, é, 3,125 é um corte pesado, né? cara, desmistificando um pouco, se tem muito estigma que o halving é muito ruim para mineração, é muito ruim. Cara, as mineradoras adoram o halving, tá? A gente fica 4 anos ansiosamente esperando o próximo halving, tanto quanto um bitcoinheiro. É a mesma sede por halvings, né? O que que acontece? Você tem que ser um minerador eficiente, né? É que nem aquela piada do leão, né? Se entra um leão aqui, não preciso correr mais que o leão, preciso correr mais do que o cara que está do meu lado. Uhum, Então, assim, na mineração é igual. A Arthur tem acesso a energia extremamente barata, a Arthur ficou extremamente boa nisso. Então, existe um certo limiar ali até quanto que a energia fica mais barata, uma energia normal, né, assim, sem ditaduras ou países com petróleo abundante ou, enfim, fora países estranhos, né? Existe um limiar até que ponto que a energia chega e a Arthur meio que já chegou nesse limiar. Então, a Arthur é extremamente eficiente. Então, cara, pré-halving, o DCA estava absurdamente. A gente faz projeções bem conservadoras, né? A gente estava projetando que ia ter 30% de desconto, né, no Bitcoin minerado, mas estava dando 50% de desconto ou até mais, né? Não sei se uhum. você percebeu. Sim, Então, sim. a cada aporte de $70 ali estava dando, em média, $140. Acho que teve meses que chegou a dar 180, $170. Então, estava excelente. Claro, pós-halving agora diminuiu um pouco, mas assim, quando se vai estudar ciclos de halving e mineração, você vê que tem um período de normalização, um período de ajuste ali, de capitulação pós-halving, que tipicamente dura uns 3 meses, é normal, e a gente está nesse período. Então, assim, hoje o custo do Bitcoin no mercado está tipicamente no mercado, está entre 60 e 70 mil dólares, né? Ele fica lateralizando. O custo de produção a gente fechou maio em 54, se eu não me engano. Tomara que eu não esteja falando errado, mas acho que é isso, 54 mil dólares. Então, assim, não, porra, não é metade, mas assim, pós-halving, no período de ajuste, tá excelente. Então, por que que eu falo Porque é período o de período em ajuste? que teoricamente está saindo menos Bitcoin de output, porque aí tornou-se mais escasso, mas
a grande É maioria que, dos participantes ainda não notou essa escassez crescente, portanto não refletiu no preço, e aí a outra ponta ainda não está vindo o resultado, né? claro, tudo isso que você falou tá certo, mas tem mais pontos também. Existe um, a mineração ela tem inerente um certo ponto de equilíbrio, tá? A gente percebe, por exemplo, o Bitcoin estava ali 64 mil pontos, já estava ruim, né? Agora foi para 61 mil, tá uma choradeira no mercado. E você sabe como funciona o ajuste de dificuldade de mineração. Eu tava olhando ali, cara, para 5 de julho, é o próximo ajuste, daqui uma semana e meia, 10 dias, vai cair uns 6 a 7% a dificuldade de mineração. Cara, isso é muita coisa, cara. Isso é muita coisa. Isso aumenta a lucratividade de mineração numa relação direta, tá? Vai cair a dificuldade 6%, a rentabilidade da mineração vai aumentar 6%. Praticamente isso. É uma pequena diferencinha por causa das taxas de transação. Mas no subsídio, né, no 3,25 Bitcoin, é uma relação direta. Então, o que que a gente percebe? Esse preço que o Bitcoin está agora, esse patamar 64, 61, é o ponto de equilíbrio, entendeu? Se o Bitcoin cair mais, muitos mineradores mais vão desligar. E a Tá. dificuldade vai cair muito mais. Bitcoin for a, sei lá, 56, como tem gente falando que vai, cara, próximo ajuste vai cair 10, 15% a dificuldade de mineração. Então, sobe de novo a rentabilidade, vai abaixar. Uhum, Quando cai a uhum, dificuldade de mineração, abaixa o custo de produção da Arthur. Então, se estava em 54, vai cair 6, 7%, vai para, me ajuda aí, vai para 40, não, vai para 50, 51 mais ou menos, 50, 51. Então, a gente percebe que tem um certo patamar aí, é um ponto de equilíbrio da mineração. Se cair o preço do Bitcoin, cai a dificuldade de mineração. Então, os mineradores que estão com custo até 55 estão numa situação de conforto bem grande, tá? Porque, cara, não chega neles. Se chegar entendi. perto deles, uma galera menos eficiente que eles desligou. Então, por isso que eu comento, cara, minerador eficiente ama o halving. Amo o halving, cara, chega logo esse halving. Assim, tudo isso que a gente está falando, a Arthur tá numa posição um pouco confortável, mesmo com o Bitcoin a 60, 61. Imagina daqui a pouco um Michael Dell louco aí aparece para botar 8 bilhões em Bitcoin, ou um presidente da Argentina decide ser a segunda El Salvador, por exemplo, o Bitcoin vai para 100, 150 e o custo de mineração tá em 60, 70 mil, entendeu? Vai estar todo mundo chorando, ai, não comprei agora, putz, agora tem que comprar Bitcoin a 150. Pô, e o cara que investiu em mineração vai ficar 5 anos minerando? Custo de 60, 70, 80, entendeu? Uhum, uhum. Daqui a E eu pouco a queria gente está no. voltar só para falar um pouco sobre o ajuste de dificuldade, porque talvez tenha gente que está começando aqui na jornada do Bitcoin, não tem muito entendimento sólido Ah, de como funciona, para quem não sabe, é o seguinte: todo e qualquer outro bem que já existiu como dinheiro, vamos pegar o exemplo do ouro, eles têm todos alguma característica em comum. Quanto mais dinheiro você enfia para minerar, ou para extrair, ou para obter mais desse negócio, mais quantidade você consegue obter. Então, no ouro, se o ouro hoje multiplicar por 100 vezes o preço de mercado, amanhã as empresas que já mineram ouro vão investir em capital, em maquinário, em mão de obra, em tudo para aumentar o volume tirado do solo. Ao mesmo tempo, outras empresas vão entrar nesse mercado também para abocanhar essas margens mais altas. É economia, livre mercado, oferta e demanda. Então, teoricamente, isso é meio que óbvio. Agora, no Bitcoin ele é diferente, porque como que o Satoshi poderia ter criado um dinheiro programável que ia ter uma taxa de inflação prevista que ia diminuindo de meio em meio a cada 210 mil blocos ou 4 anos para chegar no final lá de 100% dos Bitcoins minerados, dos 21 milhões lá em 2136, 2140. A única forma de fazer isso seria tornar mais.
acelerar e desacelerar essa taxa de inflação. Isso. E isso é o ajuste de dificuldade que está lá dentro do código, que a cada 2 semanas, mais ou menos, eu não me lembro se são 2016 blocos, 2000 e alguma coisa blocos, que são mais ou menos 2 semanas, o código automaticamente ele olha nas últimas 2 semanas quanto de energia estava dedicado a minerar Bitcoin, e aí eu devo ajustar. Ele olha, na verdade, quão rápido foram achados os blocos em comparação aos 10 minutos que deveria ser, né? E aí ele sobe a dificuldade se foi muito rápido e ele desce a dificuldade se foi muito devagar, e dessa forma é como se fosse um gráfico de preço com volatilidade, sendo que cada tiquezinho desse são 2 semanas, e no longo prazo você segue essa taxa de inflação constante para chegar lá no objetivo dele. Só para dar um resumo sobre ajuste de dificuldade, porque também não só o Saifedean, mas acho que o Adam Beck já falaram que é a coisa mais maravilhosa e linda do Bitcoin, que faz ele ser tão revolucionário. A maior beleza do Bitcoin é exatamente essa, do ajuste de dificuldade, que é diferente de qualquer coisa que já existiu em qualquer outro dinheiro. Cara, eu vou deixar uma sementinha do mal aqui, para quem quiser aí pesquisar mais conteúdo. Tem alguns artigos, alguns materiais que relacionam Bitcoin com o tempo, tem propostas aí, né, de que Bitcoin é o tempo digital, Uhum, tem diferentes frentes. Tem um artigo do Derdid que fala Bitcoin is Time, esse é um pouco uhum, antigo, é sensacional. E tem é denso, esse é denso, bem, é longo. Tem um vídeo do Jack Mallers, acho que é uma conferência de Bitcoin em Atlanta, eu acho. Esse tá. é bem mais didático, é sensacional. E ele vai explicando, pô, com um PPTzinho, sabe? Por que que Bitcoin é tempo digital. Vale a pena, cara, é muito legal. Tem Vou gente que botar aqui na concorda, tem descrição do gente. vídeo depois, o Vamos pessoal botar, assistir. vamos botar. Então é sensacional. O Bitcoin, esse negócio de ajuste de dificuldade, eu faço a seguinte analogia, que é muito engraçado. É como se eu comecei aqui a fazer brigadeiro para vender no WhatsApp, né? Para as pessoas, e aí eu vejo que, pô, tô vendendo R$ 300 por mês, que legal. Aí, cara, um cara lá na Austrália começou a fazer brigadeiro para vender no WhatsApp, e porque ele começou a fazer brigadeiro lá para vender, agora eu não vendo mais 300 por mês, eu vendo 290 por mês, porque o Bitcoin tem essa característica, né? Como se fosse um mercado globalizado. Quando Uhum. entram novos produtores, diminui o bolo é um só. Então, quando entram novos produtores, quem já estava lá ganha uma fatia menor do bolo. Todo mundo divide o mesmo bolo. Então, o Bitcoin tem essa programação no código dele, né, que vai ajustando a dificuldade. Então, para o minerador, essencialmente é isso, né? Quando entram muitos mineradores, o código do Bitcoin aumenta a dificuldade de mineração. Então, quem já estava minerando passa a ganhar menos. Por outro lado, se o preço do Bitcoin cai, alguns mineradores desligam, quem não desligou passa a ganhar mais. Então, realmente, você vai olhar um mecanismo de estímulos, de alinhamento de estímulos fabuloso. Não é à toa que o negócio está rodando há 15 anos, sem interferência, sem ninguém mexer, sem titubear por um segundo. Então, cara, é por isso que é maravilhosamente lindo. A Carol e a Kaká do Área Bitcoin fizeram um vídeo esses dias sobre o artigo do Thomas Strawlight sobre potencialmente o Bitcoin ser de uma espécie alienígena avançada, uma tecnologia alienígena avançada, e quais são os indícios. Tem muita coisa ali que faz você pensar realmente, porque é muito à frente do tempo. Qualquer É. inventor que mudou a humanidade pensa uma década à frente, e esse negócio é milênios à frente, não sei, Não, séculos. É caraca, velho. absurdo. Sabe que você programar uma vez e deixar o negócio rodando 15 anos e não chegar alguém e dizer, puta, mas deu problema aqui, o cara não tinha pensado nisso aqui. Meu, É. é um negócio de louco mesmo. Acho que cobrimos tudo sobre o DCA, como funciona, né? Então, a cota tem o valor de 1.300, aí você paga 70 por mês, se você quiser, se não quiser, não precisa pagar. Tem outro negócio também, se você, por 5 meses seguidos, optar por não pagar os US$ 70 e não comprar os bitcoins, você encerra o contrato, algo assim, não sei se é automático.
Cara, Mas tinha algo assim, mas assim, falando a é verdade, a impossível a pessoa gente. não pagar os 70, porque ela tem a opção literalmente de pegar Bitcoin pela metade do preço ou por 20% de Tipo desconto. assim, cara, eu te dou uma nota de R$ 50, você me dá uma de 100. Aliás, você me Ao dá uma de contrário. 50, eu te dou uma de 100. E tu fala, não, não quero. Não Uhum. quero, porque eu não tenho 50 aqui. Mano, sei lá, pede emprestado pra alguém. Vai no Nubank, Sim. fica no cheque especial, paga no mesmo dia, não vai nem pagar juro. Então, assim, o pessoal sempre pergunta assim, porra, não tem alguma cota aí que o pessoal não comprou? Eu falo, cara, até hoje ninguém nunca deixou de comprar a sua cota, né? Mas E assim, por mais que, puta, você, não sei, teve uma dificuldade, porra, foi parar no hospital, ficou 5 meses no hospital. Cara, a gente não vai rescindir assim sem se comunicar, né? A gente uhum. coloca essas coisas no contrato porque num contrato Proteção tem que só. ter as proteções, né? Era só para, sei lá, o cara, putz, sei lá, meu, aconteceu o pior ali, ele foi encontrar com o Satoshi lá no céu e aí, putz, ele não paga 3 anos, mas a gente não pode encerrar o contrato dele, porque, enfim, para não ficar um negócio pendurado, né? Não, Mas entendi, entendi. assim, a empresa não quer sacanear ninguém, né? No terceiro mês a gente vai chegar, ô, o que que tá acontecendo? Você não esqueceu, Por não que tá que você não quer recebendo dinheiro e-mail, de tá no graça? hospital, meu. Você tem um parente que a gente possa falar, enfim, enfim. Então, não tem esse caráter aí de cortar ninguém, não, tá? Entendi. Não, sem problema. Eu não tinha nem pensado por esse lado. Tava só pensando que, teoricamente, se o cara tem, eu não pensei muito bem sobre os motivos pelo qual ele não exerceria essa opção. Mas faz todo sentido. Se você, se consecutivamente ao longo de meses não está exercendo uma opção e vocês poderiam realocar essa cota. Agora, fala um pouco sobre os riscos da operação, os potenciais riscos. Eu não sei, do ponto de vista do cliente, o que que Ah, faria boa. a rentabilidade cair ou subir? A gente já falou um pouquinho sobre as variáveis que Isso. influenciam, mas eu não sei se tem algum risco inerente. Ah, e uma outra pergunta que também eu esqueci de fazer mais cedo é o seguinte: quando eu compro uma cota do DCA Members, eu estou comprando o potencial, a rentabilidade média da operação inteira da Arthur, ou eu estou comprando alguma rentabilidade específica de algum rig, alguma localidade? Tá. Isso, Tem uma pool só do DCA, mas tá. ela tá grandinha agora, ela tá bem mais estável, digamos assim, que ela já tem um tamanho, né? Então, assim, basicamente é igual a rentabilidade da Arthur, né? É uma operação como qualquer outra da Arthur e ela já tem um tamanho tal para ficar igual às outras. O que que acontece? Vamos falar dos riscos. É bom isso aí. Vamos dar uma aprofundada nisso. O primeiro risco que eu vou falar, eu vou ser obrigado a falar, é o risco de dar muito certo, tá? Porque porque assim, cara, tem muito upside. Você tá comprando 5 anos de mineração, tá? Então você vai minerar a bull run inteira de 2024, 2025. Vamos fingir que 2026, 27 pode vir bear market, né? Ou tipicamente, se olhando para ciclos passados, Uhum. agora pós-ETF ninguém sabe, mas finge que vem. 2028 tem novo halving, 2029 tem nova bull run. Iniciando agora a seminera até 2029. Então você vai pegar os dois ciclos, duas bull runs, cara. Quanto é que vai estar a Bitcoin em 2029, cara? Não faz nem ideia quantas empresas, quantos países, quantos fundos soberanos vão ter adotado, quantos Michaels, vou fazer essa piadinha agora, né? Tava piadinha no Crypto Twitter que o Michael Dell tá querendo entrar na jogada. Quantos Michaels CEOs Michaels vão. Então, assim, cara, não tem a menor ideia. O Michael Saylor vinha falando em Bitcoin 1 milhão, agora já tá falando em Bitcoin 8 milhões. Vai que o maluco tá certo. Vai que tá todo mundo minerando Bitcoin 8 milhões em 2029. Então, assim, tem riscos, claro, tem risco para baixo e risco para cima. Pode ser que, sei lá, Rússia joga um míssil nos Estados Unidos, Bitcoin vai a 30 mil dólares.
pode acontecer também. Então, eu acho que é um produto excelente para diversificar o portfólio. Ele é total descorrelacionado, ele é até, enquanto que o Bitcoin é descorrelacionado de real, dólares e Lulas e Bidens e eleições e coisas, a mineração ela tem até um pouco de caráter de descorrelação com o Bitcoin, como eu falei ali, né? Se o preço do Bitcoin cair demais, a dificuldade cai, então a rentabilidade da mineração sobe de novo. Então ele tem esse caráter, né? Pode ser que o Bitcoin, porra, explode, vai a 300 mil, o custo da mineração ela tem um lag, tá? A mineração é física, né? O nego tá comprando chip da China, aí entra no barco, aí vai lá para os Estados Unidos, vai para o warehouse, aí o cara tem que ir lá com o forklift, mexe no pallet, não sei o quê. Então, assim, tem um lag. Então, se daqui a pouco o Bitcoin explode, o custo de mineração demora para subir. Então, o spread ali, o lucro fica gigantesco. Então, Uhum, cara, tem risco para baixo e tem risco para cima. Vamos ser adulto, né? É uma excelente diversificação. Se o cara tem, sei lá, ele só tem dinheiro para comprar 10 cotas, né? Só tem Bitcoin para comprar 10 cotas. Compro 10 cotas e fico com 0 Bitcoins, cara, eu acho que vale a pena fazer uma gestão aí, uma alocação, né? Não recomendo para ninguém ficar com 0 Bitcoins. sim. Às vezes É, eu você ia falar tem. um pouco sobre o meu ponto de vista lá no processo de quando eu raciocinei acerca disso, né? Quanto que eu deveria colocar? No começo eu só testei, depois aumentei minha exposição. Mas eu pensei o seguinte: eu sempre falo em todos os momentos, no Twitter, em rede social, com amigos, no churrasco e agora no curso, da importância da autocustódia. Not your keys, not your Bitcoin. Então, eu nunca estaria disposto a botar todo o meu stack de Bitcoin num produto qualquer que seja que eu não tenha chaves privadas. Ao mesmo tempo, eu sei que o DCA Members, pelo menos, é o primeiro produto que me gera um retorno em Bitcoin, que é descorrelacionado com outros mercados, do mesmo jeito que o Bitcoin, É, que tem alguns riscos inerentes da mineração, que não são de fazer hodl de Bitcoin. Então, por exemplo, se a Elizabeth Warren ou o Biden dão uma canetada por aí, minha mineração, vocês têm que desligar as máquinas ou levar para um outro estado dos Estados Unidos, e aí vai ter um período de menor eficiência, mas isso não vai levar 5 anos. Então, muito provavelmente, esses riscos estão devidamente mitigados, porque a sobrevivência da empresa como um todo está em prever claro, esses riscos e atacá-los quando eles isso. acontecerem. Então, Cara, eu decidi falar, eu vou botar uma certa porcentagem do meu stack de Bitcoin aqui, que não é uma porcentagem muito grande para não ficar muito exposto a esses riscos que eu não conheço como uma pessoa física, mas é um negócio que me gera Bitcoin com desconto todos os meses e cai na minha wallet. Então é lindo. Eu estou mais ou menos há uns 6 meses e muito feliz com a performance do negócio. Então, acho que é só esse o disclaimer. Não coloque todo o seu dinheiro, mas coloque o quanto você estiver confortável em abrir mão da autocustódia para rentabilizar mais. É isso. isso aí. E aí, cara, alguns pontos também. Bom, primeiro, deixa eu só comentar. Talvez há 2 meses atrás tinha um pouco mais de risco político, né? Agora me parece que os dois lados, aí, os dois partidos perceberam que é roubada ser anticripto e até Foi quem. uma sacada brilhante do Trump de perceber o potencial de É, eleitoreiro dessa isso. indústria e apelar para lá. Não sei E se aí o ele vai outro cumprir ou cara não, se mas aí o viu. outro refugou na hora, né? Cara, mas é que eu acho que assim, ó, se fosse umas promessinhas assim de leve, né? Ah, ele falou uma vez e para conseguir uns votos e ficou por isso mesmo, aí o cara nem fez, entendeu? Nem cumpriu. Uhum, Mas, cara, os dois lados estão tendo que dar all-in, assim, cara, de uma forma tão selvagem, não sim, tem como não cumprir, cara. Se o Trump ganha e não cumpre, não tem condição, cara. sim. Assim, ele vai ser forçado a cumprir. É muito Então, é um inacreditável quanto. negócio. Teoria dos jogos que os maximalistas já vinham falando, né? Tá se comprovando agora, exatamente
como sim. vinha sendo falado há anos, né? É inacreditável olhar para trás e ver que você entrou em 2019, eu entrei em 2017, e o quanto. Eu não precisa nem ir tão longe no passado, assim, 2 anos É, atrás, o quanto era o mundo era completamente diferente em termos de o ambiente, o ecossistema, a forma que a postura que o capital institucional, que os governos encaravam esse negócio. Era é. meio que um pouco de desdém, deixa essa porra de lado, não estamos nem aí, não incomoda, para depois uma certa implicância, e todo mundo falando mal, que Daqui a era para pouco a lavar maior dinheiro. gestora do mundo fala, eu quero um ETF para chamar de meu. Exato, e aí o ETF foi aprovado, tudo mudou do dia para a noite, até agora é palco central da principal eleição presidencial do planeta. Tem Cara, candidato democrata nas primárias que é Bitcoiner, e agora o Trump é Bitcoiner. É um negócio maravilhoso. eu É, escrevo às vezes nos grupos de WhatsApp, what a time to be alive, né, cara? Que ano pra e gente tá vendo. E tá 60 mil de preço, 61 mil. E se Não, você tá de comprar graça via isso aí. DCA Members da Arthur, pode estar 40. Então, assim, é É, inacreditável a oportunidade assimétrica que existe no mundo hoje e as é. pessoas, muita gente não enxerga. Mas É desculpa, isso, fui. cara. Assimetria de risco. Não, foi excelente seu aporte, que isso. Então, cara, eu estava falando ali, talvez há uns meses atrás o risco político era maior. Agora eu acho que o risco federal nos Estados Unidos é quase nulo. Cara, eu não acredito em sorte. Quer dizer, eu acredito que sorte é preparo mais oportunidade, né? A Arthur estava Uhum, bem preparada. A Arthur praticamente está em 4 estados ali, Ohio, Oklahoma, Wyoming e Texas. tá. Se tu for olhar, não tem nenhuma reclamação de Ohio, tá? A gente adora Ohio. Mas, pô, Oklahoma, Wyoming e Texas já estão formalizando, né? Ser pró-Bitcoin, pró-mineração. Oklahoma acabou de passar uma lei extremamente pró-Bitcoin. Texas, a geração de energia já abraçou Bitcoin. Wyoming tem também algumas leis bem interessantes. Então, cara, Arthur tá em. Talvez eu arrisco a falar, tá? Talvez nos 3 estados mais pró-Bitcoin dos Estados Unidos, talvez Legal. a Arthur tá, talvez seja. Ou pelo menos vai, top 5 eu acho que tem lá, Texas, Oklahoma e Wyoming. Então, porra, não, cara, caiu drasticamente esse risco, tá? Federal e estadual. Cara, falando mais de riscos que é importante, porra, caiu o prédio da Arthur e morreu, a empresa inteira, morreu 90% da Arthur. O que que acontece? Assim, o legal do DCA é que o aporte inicial é relativamente baixo em comparação com tudo que você vai comprar de Bitcoin ao longo Uhum, de 5 anos, né? Então, assim, o aporte total que você vai fazer em 5 anos é 3 vezes o valor da cota, né? tá. Então, por exemplo, putz, comprei a cota, minerei 6 meses ali, recuperei, sei lá, 40% do que eu investi, porra, explodiu a Arthur, entendeu? Morreu todo mundo. Porra, os cônjuges chegaram e, puta, não sabemos, foi mal aí, acabou a Arthur. É impensável acontecer isso, né? Mas Lógico. vamos ser hipotético aqui. Beleza, você não perdeu os 5 anos de aporte, né? Você perdeu ali a cota inicial, o que você já minerou hoje, supomos que já está na sua autocustódia, né? O Bitcoin que você recebeu já está na sua autocustódia. O resto dos 60 meses de mensalidade, você não vai pagar também, né? Não vai pagar, não vai minerar. Encerrou ali a operação. Então, tem risco, é óbvio. Vamos falar que tem risco, mas a assimetria é brutal, né? Porque você nunca está arriscando muito capital. Você nunca está renunciando muita autocustódia. Pô, eu boto uma grana e fico 5 anos minerando e recupero. Não, não é isso. Você bota um valor, não é uma grana, e mês a mês você paga e recebe, paga e recebe, paga e recebe. Você dá um chabu ali, você para de pagar e para de receber. É óbvio, ninguém espera que isso aconteça. A Arthur em si tá extremamente bem, saudável, segura, feliz, pós-halving, tranquilo, todo mundo feliz.
Não esperamos que isso aconteça, mas falando de cisnes negros, né? Vamos lá, caso aconteça, tem uma certa mitigação de risco, é um componente de mitigação de risco. Ah, eu acho que esse é um risco tão absurdo que não vale a pena nem perder muito tempo Daí, porra, computando ele. pode. É Mas isso. outra coisa que você estava falando e me veio à cabeça é importante falar para as pessoas que também você vai poder verificar a todo momento. Vai ter um endereço lá, uma chave pública sua, e você Ah, isso é pode legal. entrar lá no Block Explorer de preferência, botar aquele negócio e verificar exatamente quanto que está entrando de Bitcoin. Tá, eu É, acho de, que isso co- é bem importante falar. A mineração mensal que você está recebendo on-chain na sua carteira. Tá? É sua, foi para autocustódia, ninguém mais mexe, né? Não, ela não fica num saldo assim no website da Arthur, que você tem que pedir saque e rezar para conseguir sacar, né? Então, assim, tem isso. Todo mês você recebe os seus bitcoins on-chain. Não tem como fraudar isso. E aí, durante o mês, a gente fez um esquema que eu acho que ficou legal, que se tem o que a gente chama de carteira de acompanhamento. Então, tem uma carteira ali on-chain que você não consegue controlar, mas você tem o endereço, a Arthur controla, e a mineração vai caindo ali ao longo do mês. Você vai Só o seu enxergando saldo, de ali. mais ninguém, né? O que está ali é Isso, seu. só o seu saldo. E aí você consegue auditar on-chain, né? Como você Uhum, falou no Block Explorer, não tem como fraudar isso. Nem se a Arthur tivesse pegando um Bitcoin aí de alguém e jogando ali dentro, você uhum, vê, rastreia a transação, você, putz, tá vindo da carteira, tá vindo da Binance isso aqui, meu. Isso aqui não é mineração. uhum. Então, não, você consegue ver ali, pô, não, tá vindo de uma pool de mineração. Isso aqui é transação de pool de mineração. Então, não, cara, não tem como fraudar isso, tá? Se a gente quisesse pegar dinheiro de outros clientes para pagar cliente antigo, não tem como, on-chain não tem como. Então, essa é a maravilha, né? Por que que os maximalistas falam tanto que, porra, blockchain é genial, é infraudável, imutável, é soberano, enfim, permanente. É por isso, né? Por isso que se elogia a tecnologia de blockchain, rastreabilidade, e auditabilidade. Então é isso, cara. A gente montou dessa forma e é auditável on-chain. Chega lá no dia 10, a gente faz que dia 10 é o dia de pagar a mineração, né? Você consegue olhar on-chain e ver, pô, é isso aqui que tem aqui, ó. Quando eu pagar, isso aqui vai dessa carteira para minha carteira. Não tem assim, Outra, complicações, não tem fluxos financeiros esquisitos, né? Não tem uhum. um website que você vê um número ali que é um IOU, né? Um eu te devo tanto e se não for treta, você manda sacar e você recebe. Se for treta, você vai mandar sacar e vai dar chabu. E outra coisa que a gente não mencionou, que é uma das coisas mais importantes, eu não sei como eu esqueci de falar isso, é totalmente sem KYC. É um Bitcoin virgem que acabou de ser minerado. Teoricamente, você tem que preencher um contrato lá com a Arthur, mas não é algo do tipo, esse Bitcoin vai estar atrelado ao meu CPF para as autoridades, algo do tipo, certo? Cara, vamos lá. A Arthur, ela tem uma jurisdição que não fica no Brasil, ela é estrangeira, então, como tal, ela não oferece, não presta nenhuma, Um não envia preenche nenhuma informação, né? N1888, sim. Tanto para Brasil quanto para Estados Unidos, é responsabilidade do próprio cidadão fazer isso. Nós Uhum. todos, como bons cidadãos, adoramos pagar imposto, Façam então isso, porque é muito bom. Eu recomendo. todo mundo Avisa vai sim. declarar ali e pagar imposto. É, eu acho que é isso que sobre isso. E então você basicamente criou uma máquina onde a pessoa pode enfiar Fiat podre ou Bitcoin com KYC atrelado ao CPF e ao longo do tempo vai sair mais Bitcoins É, virgens e e, pristinos e e a limpos. Se ela mineração, a quiser sujar, ela mineração, suja. a mineração é bem esquisita, eu ia falar, não, é bem peculiar, ela tem esse caráter. Eu não sei se Uhum, alguém já brincou com mineração. Eu brinquei antigamente, minerava com placa de vídeo, né? E aí você tem a figura do worker, né? Cada placa de vídeo é um worker, né?
Tá. E aí você vai lá na pool e você coloca o IP do seu minerador, coloca o IP da pool, e na pool você coloca o nome do seu worker. E é isso. A pool enxerga o seu worker e manda a cripto para sua carteira. Então, assim, não tem uma conexão da pool com o IP, não tem assim, não tem como você entender quem está minerando, onde, qual Uhum. país, de quem é essa máquina. Não tem muito como fazer isso. Então, e é um Bitcoin que vem da mineração, não passou por nenhuma exchange. Então, assim, não tem como dizer quem é o dono desse Bitcoin até o momento que ele passar por alguma exchange, até o momento que ele for conectado com alguma pessoa. Então, cara, é um pouco inerente à mineração isso. É bem louco. Não tem mesmo. É, acho que eu matei todas as minhas perguntas e aí fica a dica para o pessoal. Quem gostou, tiver interesse em saber mais, entre em contato com o pessoal da Arthur. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não, calma aí, cara. Tem um negócio Não, importante que mas a gente não fica à falou. vontade. Eu só vou falar que dar uma recomendação para eles. Eu vou falar, para mim faz muito sentido. Eu gostei bastante dos últimos 6 meses. Eu venho comprando Bitcoin com desconto, sem nenhum tipo de preocupação com privacidade. Então, para quem quiser saber mais, entra lá no link que vai estar aqui nos links na descrição do vídeo e entre em contato com o time. Eles vão te explicar no mínimo detalhe e você pode começar se quiser. Continuando o podcast, não se preocupa, não vou cortar. Não, a melhor parte, cara, é que eu não tinha te dado a resposta final. Você perguntou se dava de a gente fazer uma parceria, né, e oferecer desconto para os alunos do seu curso. E aí eu consegui, enfim, eu precisava formalizar isso na empresa. Consegui formalizar isso. Você pode falar quanto de desconto, como é que é isso? Vamos Podemos falar? esperar as pessoas terem mais informações sobre o lançamento, mas vai ser um benefício bem legal e um benefício para quem fizer parte da comunidade do Better Money, comprando o curso, comprando a consultoria. Quando a gente for fazer o Show de lançamento, a gente bola. dá mais detalhes, porque por enquanto a ideia é vão conhecer o DCA Members e em breve vocês terão umas informações sobre como que vai funcionar essa parceria e qual vai ser o benefício para quem for membro. Show de bola. Eu só vou sugerir o pessoal usar o link que vai estar na descrição, porque aí quando cair para a gente o contato, a gente já vai saber, opa, esse cara veio do vídeo do Bernardo, ou do curso, né? Daqui a pouco vai estar no curso esse vídeo. Daí a gente consegue dar um atendimento melhor, né? Já chega assim, ô fulano, legal, você é aluno do Bernardo e tal. Não fica aquele, oi, tudo bom? Que você conhece a gente da onde? Você conhece o produto, não conhece, já É, consegue dar um atendimento mais direcionado. pelo menos você sabe que o cara já viu essa live aqui e já entendeu essa mega aula, essa masterclass sua. Ô, louco, bicho. Um elogio de bitcoinheiro vale 5, hein? Tem mais alguma coisa que quer cobrir sobre o DCA, sobre outro tópico, Guilherme? Deixa eu pensar. Cara, a gente não falou sobre DCA, eu falo DCA minúsculo, né? Não sei se Uhum. vale a pena entrar nisso. Essa altura do campeonato, todo mundo já conhece DCA. Acho que sim. Bom, DCA, sigla para Dollar Cost Averaging, que significa você fazer aportes periódicos mensais do mesmo valor em dólar, ou em reais, ou em euro, na moeda de sua preferência, mas o Rafa Zaguri fala bastante sobre isso lá, depois pôs essa análise, essa simulação dentro do Nakamoto Portfólio. É verdade. Eu falo sobre isso também no curso em detalhe, porque muita gente me pergunta: eu tenho aqui R$ 1 milhão de patrimônio, eu quero botar 500 em Bitcoin. São números hipotéticos, arbitrários. Eu quero botar 500 em Bitcoin. Eu coloco os 500 de uma vez ou eu espaço isso em 10 meses de 50 mil? E a resposta sempre depende do momento do ciclo em que a gente se encontra. E dá para ter alguma noção de que momento do ciclo a gente se encontra, mas ninguém tem bola de cristal. Se você tivesse feito essa pergunta para mim em novembro de 2021, provavelmente eu ia falar exatamente essa mesma coisa e a resposta correta naquela data era faça DCA, porque você vai comprar agora 50, mês que vem mais barato 50, porque vai começar o bear market, então você ia comprar num preço médio menor.
Analogamente, se você fizesse essa pergunta em março de 2020, lá no crash do Covid, no dia seguinte do crash que estava US$ 3.000, a resposta correta, que eu não ia responder porque eu não tenho bola de cristal, é compre tudo de uma vez. Agora, dado tudo que está acontecendo no mundo, dado a tempestade perfeita que está se formando, o cenário que o sistema monetário parece estar cada vez mais próximo de um colapso, o Federal Reserve numa sinuca de bico que não vai ter outra a não ser aumentar a liquidez global, porque É, senão tudo sai colapsando. ETFs, halving. Então, eu tenho um módulo especificamente sobre isso que se chama Tempestade Perfeita lá no curso. Foi uma palestra que eu dei também em abril, logo no dia depois do halving. E, cara, eu não consigo enxergar um cenário em que agora não faça mais sentido você pegar todo o capital disponível que você já decidiu alocar em Bitcoin e alocá-lo de uma vez, em vez de fazer DCAs passar em várias compras. Mas vai de cada um. Não sei se é. tem mais alguma coisa sobre DCA que eu esqueci aí. Cara, não é muito elegante falar isso, mas. Ou é, sei lá, acho que talvez é. Cara, eu sou da opinião, assim, a única forma correta é lump sum, invista o que você puder, e depois o DCA você faz com o que você conseguir, né? Tipo assim, se você tem uma renda mensal, você consegue economizar X por mês, faça o DCA aí. E aí você quer fazer no dia 5 hora 500 salário, ou você quer fazer dia 5 10 25 tudo bem, tranquilo, é decisão. Mas, meu, como você falou, eu É que aí não nesse é nenhum exato DCA momento, por definição, né? Porque você está investindo todo mês o quanto você tem disponível. São lump é, sums eu, mensais. exato, eu nesse momento, cara, é como você falou, eu não teria paz de espírito com um bolo de Fiat, pensando, não, todo mês eu boto um pouquinho desse Fiat, eu faço um DCA. Pô, eu não ficaria com paz de espírito, né? Eu ficaria com paz de espírito com menos Fiat, mais hard money. E aí, cara, depois que acaba a Fiat, vira aquela correria gostosa de tentar arranjar mais Fiat Eu tenho uma para opinião fazer mais polêmica sobre esse aportes. assunto, que é toda vez que a pessoa defende o DCA e fala, ela tá com um viés bearish para o Bitcoin no curto prazo, ou seja, ela está esperando que o preço caia e, portanto, ela está querendo adivinhar preço para fazer um preço médio menor, acumular mais Bitcoin. Ela tá já fez boa parte do trabalho, entendeu o Bitcoin, entendeu o potencial revolucionário, o potencial exponencial de valorização. Ela entende que esse negócio tem o poder de mudar a vida dela, de lhe trazer soberania financeira, mas ela ainda tem o legado de altíssima preferência temporal de querer adivinhar o preço e acumular mais rápido, porque ela quer enriquecer mais rápido. Eu falo isso eu encho o peito para falar, porque eu passei por exatamente tudo isso e cometi todos os erros que existem aí no Almanac e me Cara, custaram caro. E um deles foi tentar adivinhar preços de curto prazo. E uma Bernardo, outra expressão de fazer isso é você tentar tradear, usar alavancagem, buscar as gemas do ciclo, cair nesse golpe é, aí para tentar comprar mais Bitcoin. É cara, cagada, tudo isso é cagada. Bernardo, leitura obrigatoríssima. Vai ter 5 links aqui na descrição. Não, mentira, vai ter um só. Aquele artigo, nem Deus bate o Bitcoin, nem Deus ganha do Bitcoin. Tá em inglês, eu não sei se tem tradução. Not even God can beat. Desculpa, nem Deus bate o DCA. Tá? Cara, eu demorei muitos anos não respeitando o DCA, porque eu achei que, putz, eu tenho o mínimo de noção para comprar nos fundos, né, e não comprar nos topos. Mas, cara, você lê aquele artigo, você vê que, meu, mesmo você conseguindo acertar os topos e fundos, o DCA ainda ganha. Porque às vezes, enquanto você está esperando uma correção, o Bitcoin está subindo. Então, assim, você não faz DCA agora, porque o Bitcoin está subindo e você vai esperar cair. Tipo assim, ele está 61, 63, 65, daí você, eu não vou fazer DCA, porque daqui a pouco corrige. Beleza, daí daqui a pouco ele está em 75, ele corrige para 72. Opa, comprei o DIP, porra, você comprou a 72, deixou de comprar a 65. Então é isso que esse artigo genialmente mostra, cara. Mas o que que ele chama de DCA? Porque eu acho que a gente está com definições diferentes de DCA, né? Porque
Teoricamente, o que a Não, gente está não, é defendendo é a isso mesma mesmo. coisa. Todo mundo pegar, decidir quanto vai colocar de dinheiro do patrimônio no Bitcoin e botar todo esse montante de uma É vez só, porque é porque às sempre que ele vezes aparecer. o que rola muito, em vez de comprar na data definida ali ou com a periodicidade definida, o cara fica guardando dinheiro e para comprar num momentinho melhor, uma correção, Ah, isso é no trading, não. é É, trading. é tipo um aporte que você tenta acertar o fundo, entendeu? E Uhum. o artigo mostra, às vezes, nessa de você tentar esperar para fazer o aporte, você compra mais caro depois. Então, cara, aquele artigo clicou para mim e mudou assim meu respeito ao DCA foi de pouco para extremo. Então, cara, leitura obrigatória, vai cair na prova aí Mas do Bernardo. num cenário que todo dia 15, você decidiu que todo, seu DCA vai ser todo dia 15 eu vou botar R$ 1.000. É, Se nesse mês você recebeu uma bolada no dia 10 e você está com o capital disponível para fazer o aporte no dia 10, você deveria colocar no dia 15? Eu alego que você deveria colocar no dia 10. Caso contrário, você vai ficar com 5 dias aí de senhoriagem, imposto de senhoriagem na é. cabeça, e o preço de 5 dias Cara, depois, não eu, sei, eu não não dá para vejo adivinhar. problema botar o dia 10. O que eu vejo problema é o seguinte: você recebeu o dia 10 ou até chegou no dia 15 e você tá olhando o preço e você, Ah, isso mas aí, acho que amanhã vai dar uma caidinha, aí eu concordamos. vou comprar melhor. Cara, isso é uma roubada, cara. Sim, Já sim, sim. fiz, todo mundo já fez, você já fez. Não Sim. rola. Não rola. É a mesma coisa que trading, né? Não tem muita diferença, por É princípios. um trading, mas você não vende, você só aporta, mas você fica tentando acertar a hora de aportar. Então, cara, Uhum. leitura obrigatória, nem Deus bate o DCA. Maravilha. É, Cara, é bom, isso aí, foi fechamos excelente. então. Quem quiser saber mais sobre o produto, eu recomendo bastante, eu gosto bastante. Eu sou um cliente satisfeito. Fui aumentando minha exposição com o tempo e espero que a Arthur continue na trajetória, continue crescendo, continue cada vez mais eficiente para eu pingar mais satoshis da minha carteira todo mês, mas também para a gente poder ter mais novidades para trazer aí para o pessoal. Aí, a gente trabalha duro para isso. Obrigado, Guilherme, pela participação, cara. Foi um prazer conversar com você e espero que o pessoal tenha gostado. E quando quiser voltar aí no Better Money para falar sobre outro tema ou até para trazer novidades, a casa é sua, só avisar.